convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Nas mãos está a palavra. E acabamos de escutar, na segunda leitura, o apóstolo, alguns dizem que é o apóstolo Tiago, que escreveu a carta, outros dizem que é um outro Tiago, mas o mais importante é a palavra do Senhor. E nós dizemos há pouco, graças a Deus. E nesta palavra desta carta de São Tiago, está escrito aqui no versículo 21 do capítulo 1: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fiquemos um instante de silêncio agora.
para com humildade acolhermos esta palavra, não sermos meros ouvintes, mas que esta palavra seja realmente assimilada e vivida por nós. É o início da carta de São Tiago, que vamos ouvir nos próximos domingos do tempo comum. E como que ela começa? Irmãos bem amados. Então nós somos irmãos e irmãs bem amados pelo próprio Deus. Toda dádiva perfeita, presente, dom, descem do Pai das luzes. Interessante que a própria palavra já é homilia. Porque se a gente começar a falar, além do que está na palavra, como vimos do Deuteronômio, corremos o risco de falar coisas da nossa cabeça, da nossa interpretação pessoal. Então, continuemos ouvindo novamente agora, em tom de meditação, esta palavra. Aqui está dizendo, essa dádiva que vem do alto e do Pai das luzes, não há mudança. Deus é sempre o mesmo. Não há nem sombra, nem variação. Deus é sempre perfeito, verdadeiro, podemos dizer perfeitíssimo, sapientíssimo. E tudo que falamos a respeito de Deus, ainda estaremos longe de realmente expressar o que Ele é, quem é esse Deus. Mas recebemos dele seu amor, sua bondade, sua graça. Aqui no versículo 18, de livre vontade Ele nos gerou. Que presente, né? Sermos gerados pela livre vontade de Deus, como Santo Agostinho interpretou dizendo, Ele nos gerou, nos criou sem a nossa permissão, não existíamos. Aí Santo Agostinho acrescenta, Ele vai nos salvar com a nossa participação, com a nossa acolhida da sua palavra. E aí Santo Agostinho vai dizer também, temo Deus que passa e pode não voltar mais. Então, mais uma vez, a sua palavra está sendo proclamada, está aqui, não apenas passando em nosso meio, mas sendo acolhida por nós. E assim, recebendo com humildade essa palavra da verdade que nos gerou, o pedido é para podermos viver uma religião pura e sem mancha. E o que é a religião pura e sem mancha? Ele continua dizendo, é assistir os órfãos e viúvas em suas tribulações, não se deixar contaminar pelo mundo. Órfãos e viúvas na época de São Tiago eram a categoria de pessoas mais, vamos dizer, excluídas, necessitadas, e hoje esse número, essa categoria aumentou. São os que ficam na rua, são idosos, são migrantes, são dependentes químicos. E no documento de Aparecida está ali com muita clareza o rosto de Jesus. Crianças abandonadas. Graças a Deus nós temos aqui crianças acolhidas. Estão aqui no primeiro banco, estão no colo da mãe, do pai. Pois bem, a religião pura e sem mancha, então, é a católica. Desde que seja nós, os cristãos batizados nessa igreja, promotores da caridade, dessa assistência aos idosos. Aqui em Congonhas, uma cidade que arrecada tanto, né? Muita coisa por mês. Uma cidade que não deveria ter, por exemplo, idosos sem acolhida. E 50% dos nossos idosos que não podem ficar com a família estão sendo acolhidos em Ouro Branco, na casa dos idosos em Ouro Branco. Ainda temos pessoas que ficam na rua, mesmo tendo a assistência da Associação Vida Nova, com apoio do poder público,
não damos conta de cuidar de todos. Se no Brasil há mais ou menos uns 20 mil, ou talvez mais, segundo o padre Júlio Lancelotti, mais de 50 mil, só na cidade de São Paulo, 20 mil pessoas que ficam na rua. Congonhas, talvez umas 10 pessoas, no máximo, dormem sem estar numa casa. Às vezes porque também se acostumaram nessa situação. Mas mesmo assim não podemos ficar indiferentes. E aí sim, podemos observar o que Moisés falou para o povo lá no Antigo Testamento, antes de entrar na Terra Prometida. Como é que o povo de Israel iria ser reconhecido pelos outros povos? Observando as leis e os decretos que vinham, então, que foram passados por Moisés no Decálogo, e conseguiram reunir aqui mais de 600 leis, 248 preceitos positivos, começando por honrar e amar o Deus Todo-Poderoso, porque não há nenhum outro Deus senão Ele, o absoluto, o eterno, o incriado, o onipresente, onisciente. Os outros povos poderiam reconhecer no povo a quem Deus se revelou desde Abraão, Isaque e Jacó, como um povo sábio. Sábio porque observava aquela lei, diferente da lei do Egito, ou da lei dos amorreus, onde o povo estava entrando. Essa lei que era para acolher os estrangeiros, não deixar as pessoas passar fome, miséria, serem exploradas no seu trabalho. Mas aí, o que aconteceu? Esse Deus que estava tão próximo do povo, e os outros poderiam reconhecer esse povo assim, que povo é esse que tem um Deus tão próximo, uma nação tão sábia? Ao longo dos tempos, eles foram juntando as leis, tradições. Aí ouvimos agora os fariseus, mestres da lei, que vieram de Jerusalém para questionar Jesus. Por que os discípulos não lavavam as mãos? Claro, é importante lavar as mãos antes das refeições, o banho, né, também. Aqui não se trata de condenar ou de achar que as questões de higiene, ainda mais nesse tempo de pandemia, não devam ser observadas. Precisamos continuar com o uso das máscaras, colocando álcool em gel quando é possível, mas o sabão mesmo, a água, vai purificando. Mas aqui se trata de ritos, como o evangelista Marcos observou pelos anos 60, 70, quando foi escrito o Evangelho, aquela passagem de Jesus, costumes que eles observavam. Até a maneira certa de lavar os copos, as jarras, ou seja, estavam preocupados com minúcias. E aí Jesus vai dizer claramente o que Isaías havia profetizado a respeito daqueles mestres da lei fariseus que estavam sendo hipócritas. O que é ser hipócrita? Uma pessoa que coloca uma máscara para esconder o seu rosto ou para interpretar uma outra pessoa. Não é essa máscara aqui de higienização, mas para interpretação de papéis. E aí Jesus continua dizendo que as doutrinas, o culto que prestavam a Deus não estava adiantando, pois estavam abandonando o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aí Jesus vai enumerando aquela série de coisas que não é preciso repetir, que saem de dentro do nosso coração. Das coisas todas, as últimas, o orgulho, a inveja e a falta de juízo provocam as outras coisas. A devassidão, a imoralidade, a calúnia, as ambições desmedidas. Então, é isso que sai de dentro do nosso coração que nos torna impuros. O que vem de fora, o alimento, não nos torna impuros. Às vezes pode até acontecer hoje com os agrotóxicos, né? Com os alimentos que vêm com veneno, mas na época de Jesus não tinha veneno nos alimentos. Mas aqui o que se deixa claro nessa palavra, essa palavra de Jesus, para cuidarmos do nosso coração. Por isso que em toda missa, no ato penitencial, a gente pede perdão para purificar o nosso coração, a nossa mente, e podermos, de fato, observar o que Jesus nos ensina. E aqueles que já estão junto dele, como Santo Agostinho,
Amanhã a memória de São João Batista e tantas outras pessoas que não são reconhecidas como santas oficialmente, mas que procuraram observar a palavra de Deus. E hoje, nesse dia das catequistas, o pai e a mãe, a gente lembra, são chamados a ser os primeiros catequistas de seus filhos e filhas. Nós agradecemos muitos que aqui na igreja e nas comunidades, mesmo com esse tempo de pandemia, conseguiram encontrar-se, mandar mensagens, comunicar-se, para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos, porque a catequese é para todos e todas as idades, pudessem também ter esse contato com a palavra de Deus. E voltando então com a palavra para a estante que é chamada de mesa da palavra, antes da profissão de nossa fé, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ajude a colocar em prática essa palavra. Não sermos meros ouvintes. Se nós fazemos isso, e muitos aqui se esforçam para fazer, eu acredito que todos vocês que estão aqui na igreja se esforçam para fazer isso, aí nós vamos conseguindo semear amor, bondade, nós vamos conseguindo fazer com que a nossa sociedade seja justa, fraterna, solidária. Que a palavra nos ilumine, que o Espírito Santo nos conduza na prática desta palavra.